Agora vamos para a Bíblia, a mensagem de hoje, continuando falando sobre batalha espiritual. Eu vou começar novamente no Tiago 1, 25. Vamos lá. Eu só vou ler, iremos pegar uma informação do Tiago 1, 25, que eu já falei em culto anterior, o 1, 25, e a gente vai seguir um pouquinho mais. A mensagem está em que ponto? Ó, em você estar atento ao que Deus fala ao teu coração. Você não pode perder a bênção daquilo que Deus fala. Se você não ficar atento, passa despercebido, que a bênção era minha, já passou. Fique atento ao que a palavra falar ao seu coração. Deus falou ao coração de alguém que estava desenganado pela medicina. Pega a palavra. Tem um filho desenganado, pega a palavra. Depois de pegar, a Bíblia vai ensinar aqui o que fazer. Mas Deus falou comigo. Veja agora o que tem que ser feito. Você está orando pelo trabalho. O que Deus falou? Eu não sei. Ouça a palavra. Aquilo que Deus falar vai despertar dentro da gente alguma coisa. Despertou, põe aquela palavra em ação para vencer aquele problema. Enfia ela no coração, guarda, a gente vai falar sobre isso, e viva aquela fé. O versículo aí de Tiago 1, 25, ele diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Irmãos, pontinho que eu peguei aqui hoje só. Persevera nisso. Em que você está perseverando? Tem que ser nisso. No que? No que Deus falou. Você tem que insistir no que Deus fala. Insistir com a palavra. Mas vai além, vai a fundo, vai onde não dá para ir. Deus, eu vou persistir a fundo na palavra. Persista nisso, está pedindo. Persevera. Mas se der errado, a palavra não pode dar errado. E se falhar, a palavra não pode falhar, ela é perfeita, fiel, ela não falha. Só que ela entrou no teu coração, não deixa ela apagar. Ela é uma chama, como que ela fala? Queima. Alguns sentiam um queimor no coração. Outros, Jesus falou claramente, a bênção é sua. Persista naquilo. Eu dei como exemplo Abraão, comentando. Deus um dia falou com Abraão que ele seria pai. Ele tinha 75 anos. Deus deu a palavra. Parecia que era assim, ó. Você vai ser pai, você sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, e eu te farei uma grande nação, tua mulher vai ter filho. Parece que era sair daqui, e amanhã juntos, você vai engravidar, e vai... Não, levou um período grande. Foi uma persistência enorme, porque ele sai dali, começa a andar pela terra, e não acontece. Não acontece o quê? O milagre de fato, mas aos olhos de Deus já tinha a palavra. O que a Bíblia está dizendo? Quem atenta bem para a palavra não perde. Põe atenção na palavra e viva aquela palavra dia a dia. Deus não falou que você seria pai? Falou, mas eu não estou sendo. Persevera nisso. Nisso o quê? No que Deus falou. Insista nisso. Mas não tem chance. A chance é a palavra. Se o médico disser para uma pessoa assim, olha, e tem casos assim um monte. A chance de você ser pai, de você ser mãe, é 10%. Pô, é baixo, né? Mas é 10%. Luta, persista na palavra. Não, a chance de você ser pai e ser mãe é 1%. Ah, mas é 1%. 1% você não pode dizer que não existe. É 1%. Você tem chance de 1% e vencer aquela bênção. Corra atrás daquele 1%. Não, se o médico falou 1%, pois eu vou orar e vai acontecer. É 1%. Não está falando que não existe. É 1%. Vamos embora. Mas não é só filho, é qualquer bênção. É 1% de eu ser o campeão. Luta, então, persista nisso. É 1% de chance de chegar lá, então persista. Aqui a Bíblia diz, ó, e nisso persevera. Agora, se o médico disser assim, é impossível ser pai ou ser mãe, como é que faz? Se ele disser, não, você nunca vai ser pai, você nunca vai ser mãe, como é que faz nesse caso? Aí é zero a chance, aí é zero, como é que faz? Sabe-se lá Deus que não. O que você vai dizer? Meu Deus é Deus do impossível. Quem falou tudo é possível aí? Tudo é possível ao que crê. É isso aí. Olha, doutor, eu sei que o senhor falou aí que é impossível, não tem nenhum por cento, veja, não, nem 0,0, nem, tá bom, não tem problema. Então agora, Deus, o negócio é só com o Senhor mesmo, o médico já falou que por ele, acabou. Então é só com o Senhor mesmo, luta com a palavra e persista nisso. Mas vai valer a pena? Vai valer. Alguém vai dizer e falar assim, não precisa, você não precisa prosperar, não precisa, não, preciso. Você não precisa ser feliz sim, se eu tenho chance, e se zerar a chance, vai pela palavra, eu vou orar e Deus vai dar, porque vai descobrir lá, depois que Deus fala, que a Sara é estéril. Mas Deus falou que ela teria filho, persista na palavra,
Deu não, não aceita essa palavra não. Quando alguém disser para você, olha, você não pode, você fala, essa palavra eu não recebo, mas a gente às vezes recebe. Não é possível, essa palavra não tem para a gente, talvez não vai dar certo, não tem essa palavra, aprenda a olhar para a palavra e persistir na palavra. Não, ainda que não seja possível, para Deus tudo é possível, vou ficar com a palavra, ainda que não tenha saída, Deus vai operar, vai ter saída. Está pedindo a gente perseverar nisso. Na questão do Abraão, ele perseverou. Ah, pastor, eu estava até perseverando, mas aí veio a luta, eu acabei desanimando. Você sabe que o Abraão também desanimou. Mas eu errei. Você sabe que o Abraão também errou. Mas eu falhei feio. Você sabe que o Abraão também falhou feio. E se você falhar, tudo bem, não era para falhar. Mas se falhou, volta para a palavra. Mas eu errei. Vai ficar errado a vida inteira e falando. Essa é uma desculpa para a gente não correr atrás do melhor. Não, deu errado porque eu fiz uma besteira. Por isso que eu não estou rico hoje, que eu fiz uma besteira. Minha família hoje passa fome porque eu fiz uma besteira. Não, você está fazendo uma pior besteira em falar isso. Você devia dizer assim, eu fiz uma grande besteira, minha família hoje passa fome porque eu fiz besteira. Mas agora eu vou fazer besteira. Mas não, eu vou recuperar tudo em nome de Jesus. Você tinha que reverter. Agora, ficar justificando que não tem nada porque fez errado, Deus não se agrada disso. Não, isso não é atitude de cristão. Se deu errado que você fez errado, então você já aprendeu que foi erro seu. Muda agora e faça certo. Eu não consigo mudar. O não consigo não existe para quem é de Deus. Tudo é possível ao que essa palavra tem que extirpar da tua vida. Surgiu essa palavra, não dá, você já pode perceber que o diabo já está ali. Não é possível, o diabo já está ali. Isso não é possível, o diabo já está lá. Eu queria chegar então, mas lá ninguém chega. Isso já é uma armadilha do diabo para te desanimar. Então, você já diz assim, olha, eu não aceito essas palavras. Não posso, não dá, não faz parte. O meu é tudo posso, para Deus é possível. Se não der, Deus cria um caminho, abre uma porta, eu vou ficar com a palavra. Está pedindo aqui para a gente, ó. Nisso persevera, não sai a palavra. Voltando a falar do erro do Abraão, quando ele cai, ele seguiu, é porque ele ficou pensando na situação. Tem muita gente caindo na armadilha do desânimo, porque ele começa a pensar na vida. Eu já vi gente falar assim, eu estava pensando na minha vida, e pensando no futuro, acho que não vai dar mesmo não, mas quem mandou você pensar na vida? Eu estava pensando bem na situação que eu estou vivendo, mas quem mandou você ficar pensando? Você tem que pensar na palavra, nisso persevera. Eu estava vendo as minhas condições, não é para ver sua condição. Paulo disse, não era a força dele, mas de Deus, tudo eu posso nele, não é a tua condição. Olhando para mim, eu acho que eu não vou conseguir, mas não é para você olhar para você, é para perseverar nisso. Se eu tirar os olhos da palavra, eu vou naufragar, você vai fracassar. Eu estava vendo a minha vida, não vê a tua vida não, vê a palavra. Tem gente que olhou a vida, olhou os problemas, olhou a dificuldade, desanimou. O Abraão parou de focar na palavra, aí foi, a Sara veio conversar com ele, não deveria estar bom para ouvir coisa assim. Ela veio e pôs um plano para ele, olha, já que eu não posso ter esse filho, e a gente precisa desse filho, então tem um caso com o empregado, vamos arrumar esse filho, não vai ser meu, originalmente meu, mas vai ser, eu recebo como se fosse. Bênção é nossa ou não é nossa? Faz de conta que eu prosperei. Não tem jeito de fazer de conta. Faz de conta que eu sou feliz. Tem um monte de gente fazendo de conta. Fazer de conta que é feliz não é ser feliz. Faz de conta que está dando certo, faz de conta. Mas Deus não é de faz de conta. Ele faz de conta que Jesus vai morrer por você. Não, ele morreu por você de verdade. Deus não trabalha assim. Faz de conta que a vida está boa, mas na real está ruim. Não viva assim não. Vai para a palavra. É sim ou não. É sim então para a vida. É não para o diabo. Aí parou, foi conversar com a Sara, disse, Abraão, então tem um caso com a empregada, eu aceito, não tem problema. Aí engravidou a empregada, num tempo que ele tirou o quê? Os olhos da palavra. Ele errou feio, porque causou um prejuízo grande, o nosso erro causa prejuízo. A mulher engravidou, gerou um filho, esse filho veio para a casa dele, a mãe do filho começou a dar trabalho para a mulher dele, inveja, começou a brigar, não é problema, veio problema grande na casa dele, porque ele errou. Quando a gente erra, vem um problemão para a gente. Mas a vida acabou? Acabou? Não tem como mudar mais? Tem. Mas eu errei muito, dá para mudar de novo. O que você vai fazer? Deus manda o tempo todo. Lembra onde caíste, arrepende, volta a praticar as primeiras obras, vai lá de novo. Onde você errou? Tem que consertar lá. O filho nasceu, cresceu, depois Deus vem falar com Abraão o quê? Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Organiza a tua vida aí, volta para a palavra. Põe a palavra de Deus no coração. Você deixou o diabo entrar, saiu da palavra. A Bíblia fala que o Abraão cai de joelho, adora a Deus. E ele fala, olha, o que eu falei que eu faria para você, a minha aliança, eu vou confirmar. Eu não falei que daria, eu vou dar, mas volta
a perseverar na palavra. Aí se você ler em casa depois, quem estiver assistindo pode ler, você leia Romanos 4, lá do versículo 17 em diante, até o 22, você lê lá depois. Até mais, lê tudo o capítulo. Do 17 em diante. Vai dizer tudo isso que eu vou comentar por alto com você. Ó. Diz que o Abraão, ele não atentou para o corpo dele. Perseverou na palavra. Ele passou a falar o seguinte: então se Deus falou, vai dar certo, não? Então vai dar. E eu estou envelhecendo. Lá diz claramente assim, ó, que o corpo dele envelhecido, o corpo da Sara envelhecido, e ele não atentava para isso. O que está escrito aqui? Atenta bem para a palavra. Mas eu estou ficando velho. Ela está ficando velha, o corpo da Sara ficou velho, fisicamente ela está velha, porém há uma promessa de Deus nesse meio. Não pode passar um mês, pode até você ter fechado a firma da família, pode até ter fechado, mas se tem uma promessa, persevera na palavra. Eu falei isso no culto da manhã, não é para te confundir, é para te ajudar a crer mais. Tem coisa que acontece, não quer dizer que você perdeu, só não aconteceu conforme você queria, mas não quer dizer que deu errado. Não, pastor, deu errado, eu orei para que fosse assim, aí não foi. Mas não é motivo de você derrotar e dizer assim, Deus não abençoou, não pode falar isso. O Deus não deu, não existe, Ele já deu todas as bênçãos. Mas não veio como você queria. Mas para Deus está tudo certinho. Mas a Sara não engravidou no período normal, não vai engravidar depois. Não veio quando deveria. A bênção vem na hora certa. Mas meu filho, agora é tarde demais para ele, não é não. É tarde demais para o meu casamento, também não é não. Não é tarde demais para minha vida financeira, agora não conquisto mais. Enquanto a gente não colocar perseverança na palavra, a gente vai ficar dando essa desculpa. Não venço por causa disso. Não venci por causa... Não põe essa desculpa. Eu venci agora. Tudo que deu errado, você pega como experiência. Mas o que eu falo então? Não sabe o que falo? Fala igual o Jó falou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei porquê, não entendo porquê que aconteceu daquele jeito. Mas Deus sabe tudo. É isso que o Jó falou. Não vou confessar a derrota. Alguém pergunta, deu errado. Fracassou. Quando você fala isso, você está ensinando lá, falando que o diabo queria que você falasse. E aí, deu certo teu filho? Não. Mas quem mandou você falar não? Deu certo? Não é para você falar. Fala igual o Jó. Você esperava a bênção de um jeito. Você esperava a resposta hoje. Mas não chegou. Não chegou da forma que você queria. Deus está trabalhando. Aí a pessoa fala o quê? Não veio, não deu certo não. Você não ganhou? Não ganhei não. Quando você fala não, você está assumindo fracasso. Você tem que dizer igual o Jó. Deus sabe tudo. Eu orei para receber e vou continuar firme na fé. Mas já deu errado? Deus é Deus do impossível. Não falaram isso para Jesus? O Lázaro já foi. O que ele falou? Se creres, fica tranquilo. Continua crendo. Persevera nisso, na palavra. Você não pode abandonar a palavra por nada. Não vai acontecer tudo conforme a nossa mente pensa. Se acontecer, também está morto. Vai acontecer segundo a palavra. Tem que orar a Deus. Eu estava aguardando essa resposta hoje, agora. Mas continuo firme. Ela vai vir em nome de Jesus. Persevera nisso. Vamos para o livro de Provérbios, no capítulo 4. Vamos lá. Vamos ver mais um pedacinho aqui. Provérbios 4. Então guarda essa parte para hoje. Persevera nisso. Nisso o quê? Na palavra. Depois do Salmo vem Provérbios. Aí no capítulo 4, o versículo é o 20, Provérbios 4, 20. Provérbios capítulo 4, versículo 20. Provérbios 4, 20 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aí diz: as minhas razões inclina o teu ouvido. Há uma tradução que diz, olha, aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Não deixe o ouvido se inclinar para coisa que o diabo vai te mostrar. Inclina o ouvido para a palavra, é dar atenção. O diabo vai querer puxar a atenção como tentou puxar do Abraão. Olha o teu corpo, olha o corpo da Sara, olha a situação que você está vendo. Quantos anos já passaram? Deus falou, mas o tempo está... Tem gente que cansa, ele desiste de trabalhar, desiste de viver, desiste de lutar. Por quê? Desiste de fazer a vontade de Deus. O que ele desistiu? Ele achou que não ia vir mais a bênção. Mas Deus não deu a palavra. Deus não disse que faria. Então, persista nisso, persevera. Filho meu, atenta para onde? Para a minha palavra. Pedro andando em cima da água. Ele pôs atenção onde? Em Jesus. A Bíblia fala que ele olhando para Jesus e foi embora. Chegou no meio do caminho, parou. Mas parou para quê? Para pensar. Para pensar, não. O diabo trabalha no pensamento, vigia. Parei para pensar na minha vida esses dias, parei para imaginar o que está acontecendo. O diabo vai te jogar no chão.
Quando você perceber que é demônio, você já está deitado, prostrado. A hora que você acordar, vai ser tarde. Eu parei para pensar, não, levanta a palavra. Quanta gente diz assim, eu não estou falando de um caso, se você sabe de um monte de casos assim. A pessoa chega e fala assim, pastor, não dá mais não. Mas não dá mais não o quê? Não aguento mais. Não aguento mais o quê? Não, essa vida está no inferno. Então muda para o céu. Vamos fazer virar uma bênção. Não, porque na minha casa você não sabe o que eu enfrento lá. Vamos mudar isso. Minha mulher é terrível, marido é terrível. Vamos mudar. Alguém disse assim, estou com 28 anos casado. 28 anos casado. Mas como é que está? Ah, só luta. Mas desde quando? Ah, já faz 29 e meio. Mas peraí, estou falando diante de Deus a você. O que essa pessoa está querendo falar? Não adianta orar que não vai mudar, está querendo dizer isso. Porque se eu estou casado há 28 e 29 e pouco, ela vai dizer assim, antes de casar estava ruim já. A pessoa está dizendo assim, então nem adianta, não adianta nem orar, não vai mudar. A gente se vacina para essas coisas, faz isso não. Você tem que dizer o seguinte, está ruim, eu vou orar e Deus vai mudar em nome de Jesus. Não é que a pessoa viveu 28 anos e falar que está ruim desde 29, ou 27, ou 21, não pode. Põe na vida na palavra. Deus vai mudar a pessoa, sarar a pessoa, liberar. Pastor, mas como é que ele vai sarar? Deus tem o trabalho dele, você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Eu comentei aqui um testemunho de um rapaz, que eu conheci, né? Eu conheci. Deus tem essa maneira. Eu falei esse exemplo, porque na novela que passamos no culto anterior, vai estar lá no Facebook, está lá. De uma família que o rapaz vivia na bebedeira, só bebendo, só bebendo, só bebendo, casamento arruinado, vida ruim, filhos no meio, um monte de coisa. E aí tal, sofrendo. Até que um dia ela, a esposa, ouviu falar da igreja, falou, vou para a igreja. E ele continua bebendo. Eu vou para a igreja, buscar Deus. E veio, começou a buscar, não é aqui não, é da novela, estou falando. Começou a buscar Deus, orar, ir para a igreja, e ele continuou bebendo. E aí ela na igreja, orando, ele vinha para a igreja, aí começou o conflito dele, a igreja, e ele não, ele bebendo, ela a igreja, ele não, ele bebendo, e ela firme na igreja, com as filhas, e firme na igreja, e ele bebendo, só situação ruim. Até que um dia, aí ele contando já houve milagre, e ele contando que comprou lá um fardo de cerveja para beber, comprou, levou para casa e pôs lá. Quando ele chegou em casa com a bebida, a esposa e as filhas estavam preparando para ir para a igreja. E aí lá com o fardo de bebida, de cerveja, ele olhou para as filhas e para a esposa, o que elas fizeram? Olharam para ele com um olhar de desaprovação, de desapontamento. Ele falou, elas olharam para mim com reprovação, com tristeza, chateada, olhou para mim com a cerveja e saíram e foram para a igreja. Mas demonstrou claramente a não felicidade pelo que ele estava fazendo. E ele com a bebida. E ela saíram e foi para a igreja. O que você acha que aconteceu? O que você acha que aconteceu? O que elas fizeram foi direção de Deus. Nem sempre você vai ganhar toda a pessoa dizendo assim, ó, Jesus te ama, se levanta, vai, vem aqui, é o trabalhar de Deus. Aquilo para ele foi uma pancada forte. Ele ficava com as bebidas ali, depois foi pensando, e chegou à conclusão, olha o que eu estou fazendo. Pegou as bebidas e jogou fora, e se a partir de hoje eu vou para a igreja. A cara feia, muitas vezes, é um sinal de Deus para a pessoa mudar. É um alerta para a pessoa acordar. Pastor, mas Deus não trabalha assim. Deus trabalha assim. Paulo foi salvo, sabe de que jeito? Deus falou para ele o seguinte, eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer por causa de mim. Foi assim que Deus salvou ele. Eu vou te mostrar o quanto você vai padecer por amor a mim. A Bíblia que ele caiu cego. Deixa Deus trabalhar. O que você faz? Persista, persevera. Se ela dissesse assim, a gente está indo, beleza, vamos ver. Não era fazer. Pessoa que busca Deus tem que estar sensível ao que está fazendo. Até o portar, a maneira de agir. Pastor, então é assim, eu vou tratar aquele povo asperamente agora. Só se Deus pôr no coração. Não pode, tem que ser espontâneo. Tem que vir do coração. Falei um outro exemplo de um irmão, esse é que eu conheci, que eu ia falar para você agora. A esposa na igreja, firme na igreja, a filha na igreja, menininha na igreja, e ele trabalhava, vamos dizer que ele ouça esse testemunho aí assistindo, ele pode ligar para nós depois e confirmar.
E aí ele passava na porta da igreja, ele usava um bigodão grandão assim, e aí aquela cara feia, de bravo, de irritado, brigava com a família todo dia. Como é que a pessoa briga todo dia? Briga, tem gente que briga todo dia. E brigava, é a família, mas briga. Às vezes com os amigos não, né? Bate nas costas, e aí, rapaz, e agora chegou em casa, briga. Olha que negócio, está tudo inverso o negócio. Olha que negócio maligno. E a pessoa demora a acordar que é maligno. Mas Deus ajuda. E a família, filho na igreja, a esposa na igreja, filho na igreja, e orando, servindo a Deus, buscando a Deus, e orando. E ele passava sempre na porta da igreja, e olhava para a igreja com indignação. Aquele bigode, olho vermelho, da cor da cadeira. Olhava para dentro da igreja, quer dizer, assustar. Não é comigo não, esse é o pastor que contou. E ele me contou depois, que ele foi obreiro meu depois. E aí, aquele olhar fechado, ele passava na porta da igreja, olhava para dentro, e aquela cara, todo dia, tardezinha, ele passava. Aí um dia ele passando, o pastor estava na porta da igreja. O pastor estava na porta da igreja. E ele veio passando. A esposa já tinha mostrado, esse é o meu marido lá, o jeito que ele vem do serviço, todo torto. É ele. É diante de Deus, estou falando para você. O pastor na porta da igreja, ele passou, o pastor grudou no braço dele. Falei, amigo, ele falou, o que foi? Ele falou, o senhor não tem vergonha na cara, não? O pastor falou para o cara, em tempo de levar uma bolacha, não? Poderia levar, mas, irmão, se agir pela palavra, não leva. Quem leva é Satanás. E não tinha amizade nenhuma dele que passou antes. Nunca disse, não. Você não tem vergonha. Sua mulher vem para a igreja. Sua família vem buscar a Deus. O senhor fica todo dia enchendo a cara, se embriagando. Que vergonha, você tem filho, olha suas crianças, e não sei o quê. Ele olhou com o olho vermelho e seguiu. Para casa, bravo que nem uma pimenta, que nem um siri na lata. E foi embora. Aquela noite ele não dormiu. Ficou na cama, o olho não pregava o olho, de madrugada ele acordou a mulher. Falou, o que foi? Falou, a partir de hoje, eu vou ser um novo homem. Eu nunca mais vou beber. Eu nunca mais vou fumar. E amanhã você pode ter certeza que vou estar na igreja com você. Ele é um obreiro da igreja. Como é que ele foi salvo? Jesus te ama? É. Mas de que forma? Desperta para a vida, toma juízo, acorda. O que você está fazendo da vida? Irmãos, persevera na palavra que Deus sabe agir. E o pastor não programou, tanto que eu te peço, não programa que tu vai chegar aqui com o olhão vermelho e eu não estou nem aí se você falar isso para alguém. Pastor, eu falei para ele, toma vergonha, o que aconteceu? Aí, o cara inchou meu olho, bem feito, não mandei você fazer isso? Eu falei o seguinte, você tem que buscar Deus, perseverar na palavra, que Deus vai fazer a obra. É Deus que vai fazer. É Deus que vai agir. Ele pode um dia de madrugada ligar a televisão, está lá o missionário pregando, e o missionário falar isso, toma vergonha, ele pode acontecer. Outra pessoa pode acontecer, ou até uma pessoa incrédula chegar nele e puxar a orelha. Pode. Você tem que ser sensível à palavra. Está dizendo, filho meu, atenta para a minha palavra. Aos meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Dobre diante da palavra de Deus, eu vou seguindo e vou perseverar. Versículo 21. Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Olha para isso, meu. Esconde a palavra no coração e não perca de vista. Você não poder dizer assim, eu estava pensando na vida. Não mandou pensar, mandou você guardar a palavra. Estava pensando no futuro, guarda a palavra. Eu estava pensando no que eu estou enfrentando. Pense na palavra para vencer o problema, é diferente. Medita na palavra. 22. Porque são vida para os que as acham e saúde para o corpo, para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não, guarda o coração na palavra, é ali que você vai. Aí eu estou guardando tristeza, derrota, fracasso. O que vai sair dali? Revolta, mas vai ser o quê? Guarda a palavra. Vamos finalizar no livro de Marcos, capítulo 5. Vamos lá, a gente finaliza aqui. Marcos 5, versículo 25 também. Qual que é a mensagem? Veja, ouça, entenda aquilo que o Espírito Santo fala dentro do seu coração e atenta para aquele toque do Espírito Santo, para aquela palavra e persista nisso. No quê? Na palavra, no ensinamento. Deus deu ensinamento para ser curado, persista nele. Deu ensinamento para prosperar, persista nele, anda nele. O que diz aí? Marcos 5, 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, vai acabar, tinha fluxo de sangue. 26, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior.
ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Onde está o segredo? Ó, ouvir a palavra, atenta para a minha palavra. 12 anos de hemorragia, não tem cura não, foi desenganada. Tem. 28 anos, 27 anos, não tem mais? Tem. Já tenho 67 anos, o que eu vou conquistar da vida? Põe o coração na palavra. Põe a sua vida na palavra. Onde eu vou chegar? Onde a palavra falar. Mas aí eu tenho que atentar para a palavra. 12 anos, sofrendo, padecendo muito, gastou o que tinha, não melhorou. Diz a Bíblia que estava ainda pior. Você está ainda pior? Não, está amarrado. Fica com a palavra no coração então. Pastor, eu estou declinando. Põe o coração na palavra. Ouvindo falar de Jesus, a palavra foi no coração. Guarda a palavra no coração. É ela que vai, é dali que vai sair a vitória. Diz, ó. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão. Dê atenção àquilo que o Espírito Santo fala no teu coração. Dê atenção. Prenda-se naquilo que o Espírito Santo falar, que a palavra vai revelar. Ponha, Deus, o Senhor está falando isso comigo, e é Deus mesmo. Quando você sentir, é Ele, não tem outra pessoa. Ninguém consegue mexer com o coração da gente. Se mexeu, é Ele. Tocou, é Ele. Persevera naquilo que Ele falar. Está orando para o filho, persevera. Aí você olha para ele, não é para olhar para ele. Você olha para a esposa, não é para olhar para ela. Abraão não atentava para o corpo da esposa, nem para o dele, mas a Bíblia fala que ele era fortificado na fé, dando glória a Deus. Faz a mesma coisa, glória a Deus, já venci. E mais, ele estava certíssimo que Deus ia dar. É a palavra. Aqui, ela ouvindo falar de Jesus, veio no coração. Se eu tocar nele, vou ser curado. Veio. O que Deus pôs no teu coração, você tem que lutar nisso. O pastor estava buscando, Deus pôs no meu coração. Persevera nisso. Ela conhecia as regras aqui, que não podia tocar. Mas se eu tocar, vou ser curado. Mas não pode tocar? Pode. O que a palavra autorizar, está autorizado. Pode ser até impossível, proibido. Se Deus falar que não é, não é. Se Deus falar que pode, é porque pode. Não, mas não pode, é a regra. Não, mas Deus quer, a palavra dele é a regra maior. Se ele disser que pode, está podendo. Ah, por que ele está fazendo? Porque Deus mandou. Por que está agindo assim? Porque Deus falou. O que ela fez? 27, 28. Porque dizia... Se tão somente eu tocar nos seus vestidos, sararei. O que a gente fala? O que a gente tem aqui dentro. Quem fala de derrota, está com ela no coração. Quem fala do medo, está com ele no coração. Quem fala que não vai dar, deixou ou não dá. Não vou conseguir, deixou ou não vou conseguir. Não deixa entrar no coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. É de lá que procede a saída da vida. O que ela guardou? A palavra. Se eu tocar, tão somente eu vou ser curado. Se eu pôr a mão nele, eu vou ser curado. Porque dizia isso, fale a palavra. Vai pelo ensinamento que Jesus deu, siga a palavra, vai dar certo. Finaliza o 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo, já está curado daquele mal. Diga glória a Deus. Põe a palavra em ação, você vai sentir. Aqui ainda fala, vai ter mais uma fase aqui. Mas aqui está bom. Coloca no coração o que Deus falou e faz o quê? Persevera nisso. Nisso que Deus falou. Persevera nisso, vai dar certo. Insista. Ah, vem o desânimo, vem mesmo. Vem vontade de sumir, vem. Não anda por vontade. Você vai ver diante dos olhos a tempestade. Não para, olha para Jesus. E Jesus repreendeu Pedro. Por que você olhou para o lado? Homem de pequena fé, por que você não pôs olho em mim? Se não for até o fim, vá até o fim. Vamos agradecer a Deus? Feche os olhos.